Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 79, a Gênesis capítulo 3, origem do bem e do mal. Então, nós ainda nos encontramos na questão de número 4. Então, eu vou dar uma sequência assim. Quando não possam ser inteiramente evitados, assim com referência até aos flagelos que têm certas utilidades para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que, no presente, causam danos, facultou Deus ao homem os meios deles paralisar os efeitos. Então, nós já esclarecemos a respeito dessa questão aqui nos vídeos anteriores, né? Nós já falamos um pouco. Então, até os flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos. Então, nós sabemos os danos que causam os flagelos, mas ao mesmo tempo nós sabemos também que nada ocorre por um acaso, né? Por acaso. Então, nós vamos dar sequência. Assim é que ele saneia as regiões insalubres. Olha só para você ver, através da inteligência, né? Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos. Olha só para você ver. Imuniza contra os miasmas pestíferos. Então, é uma diversidade tão grande de coisas, né? Imuniza contra os miasmas pestíferos. Aí está relacionado aí está relacionado o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, né? Esses miasmas pestíferos. Então, através da inteligência, o homem, ele cria em laboratório, através da evolução, através dos estudos, ele cria meios de combate, meios de imunização, né, para imunizar, vacinas, quando certos tipos de enfermidade, tanto no hominal quanto nos animais, né, na biodiversidade, na flora, na fauna, né? Então, quantos pesticidas, né, quantos adubos, nós já tratamos um pouco a respeito disso. Isso tudo proveniente da inteligência do homem aqui na Terra, do ser em processo de evolução, o ser humano, né? Mas também, como já dissemos nos outros vídeos, é porque é chegado o momento. Porque se não é chegado o momento, isso nada acontece. Então, olha só para você ver, sequência. Fertiliza terras áridas, né? Então, os agricultores, né, vamos dizer assim, os geólogos, enfim, os agrônomos,
né? Então, olha só para você ver que seres inteligentes, os agrônomos, os geólogos. Então, os agrônomos, eles coletam ali uma quantidade de terra e no laboratório eles ficam sabendo tudo. Desculpa. Eles ficam sabendo tudo que aquela terra está precisando ou que ela não está precisando. E eles criam nos laboratórios tudo que a terra está precisando em matéria de pesticida, em matéria de adubo, né? E muitas outras coisas, graças à inteligência. Então, você observa que o mal, né? O mal e o bem. Então foi Deus quem criou o mal? Não. Nós estamos tratando a respeito dessa questão. Não foi Deus quem criou o mal. O mal vamos dizer assim, é algo que o ser humano, ele mesmo, distorcendo as leis de Deus, ele colhe aquilo que plantou. Agora, a gente entende, né? Porque existe vários tipos de mal, né? Assim, de consequência. Existem os males físicos, os males morais, existem os males que encontram-se através dos flagelos, né? Mas só a doutrina dos Espíritos, que possui capacidade de nos orientar a respeito dos males físicos, dos males morais e também dos males que acarreta os flagelos. Então, através da doutrina espírita, esses três males, vamos dizer assim, nós nos conformamos, aceitamos com mais resignação, com mais paciência, porque vemos até então que fomos nós mesmos quem plantamos aquilo ali. Então, fertiliza terras áridas e se industria em preservá-las das inundações, né? E se industria em preservá-las das inundações, constrói habitações mais salubres, olha só para ver como são as coisas. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. Então, olha só para você ver. De acordo com a inteligência, de acordo com o esforço, de acordo com a evolução do ser, ele constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistir aos ventos tão necessários. Então nós percebemos, você observa para você ver, naquelas regiões nos Estados Unidos, onde são rotas dos tufões, você pode observar, é devido ao costume daquelas pessoas.
mas 90% das casas deles são casas de madeira. Não sei se você já parou para observar. São casas de madeira, casas assim eles usam essas toras de madeira, né? Essas tábuas, essas coisas assim. Então eles constroem aquelas casas que nós entendemos como casas assim muito frágil. Qualquer vento, ou imagina um tufão. Então por isso que os desastres na época dos tufões lá, os desastres são inevitáveis. Aí a gente percebe que aquelas casas que já são assim de alvenaria mesma, né? São de tijolos, né? Enfim, de alvenaria. Elas permanecem lá praticamente quase que intactas. Mas nada acontece por um acaso, né? É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe fez criar as ciências. Então, olha só para você ver. A necessidade, né, lhe fez criar as ciências. Pouco a pouco, gradativamente, a necessidade fez criar as ciências. Até porque a gente entende com relação a esse criar, mas ao mesmo tempo não é criar, e sim revelar aquilo que, de acordo com o nível evolutivo da humanidade, encontrava-se, ou no presente também se encontra oculto. Então, nasce em meio à humanidade seres já preparados, que vieram do plano espiritual preparados para poder revelar ao mundo determinadas ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Então, você observa para você ver que através das ciências, né, melhora as condições da habitabilidade, melhora tudo. Quando se fala em habitabilidade, nós não assim pensamos apenas em habitação, em casa, né? E sim um todo, porque é preciso aqui na Terra, vamos assim dizer, um conjunto harmônico, né? Uma harmonia. Porque não adianta nada você ter habitação e você não ter uma certa condição financeira. Por isso que a doutrina dos espíritos, ela engloba o psíquico socioeconômico. A doutrina dos espíritos se preocupa com esta questão, porque não adianta nada você ter, né, onde você se habitar, uma residência, por exemplo, e você não ter outras condições. Então é preciso que tudo à tua volta esteja em harmonia, mas não só em harmonia a natureza, e sim também os reinos, e sim também as pessoas
que encontram-se à nossa volta e por aí em diante, porque olha para você ver, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade. Então engloba-se tudo, não é só residência, é o bem-estar de todo mundo, né? É o bem-estar do coletivo, mas o bem-estar em todos os sentidos, não só material, como também no espiritual. Porque observemos para ver, enquanto praticamente todas as doutrinas aqui na Terra se preocupam com o lado material, a doutrina dos espíritos, ela também se preocupa com o lado material, mas ela nos mostra a importância do lado espiritual. Nós devemos aqui na Terra ser bons administradores e ter em mente constantemente que tudo que nós temos aqui, nós somos usufruto, nós, como se diz, usufrutuários, né? Nós usufruímos, mas quando deixarmos o corpo físico, isso aqui vai ficar tudo para trás, né? E nós ainda vamos olhar para trás e acenar e dar graças a Deus. Muito obrigado, corpo. Muito obrigado, casa. Muito obrigado, família, né? Muito obrigado, sociedade. Enfim, muito obrigado, planeta. Muito obrigado. É assim. Agora, se você, né, é um bom administrador e se você se enquadra nas condições de habitabilidade, se você não é uma pessoa materialista, apegado. Agora, se você é uma pessoa apegada e tudo mais, aí já complica um pouquinho mais a tua, né? O teu regresso à pátria espiritual. Então, nós vamos agora para a questão de número 5. Tendo o homem que progredir. Então, tendo o homem, né, o ser que progredir. Os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. Então, olha só para você ver. Os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Não é verdade? Analisa só para você ver. Olha só para você ver. Vamos analisar por esse lado assim. Os flagelos naturais, né? Não, vamos pensar assim. Vamos pensar no flagelo natural mesmo. Fica melhor. Depois nós vamos voltar no outro vídeo para dar sequência nesse assunto aqui. Mas olha só para você ver. Quando eclodiu o Covid-19, pegou todo mundo de surpresa, né? Muitos começaram a julgar os chineses e tudo mais, mas não tem nada disso. Se temos que julgar e se temos que apontar algum ser ali culpado, esse culpado é a humanidade. Aqueles que retornaram ao corpo físico com a necessidade de passar pelo o processo do desencarne coletivo. Porque eu não sei se você sabe, existe a prova, ou melhor, o resgate coletivo e existe o resgate
pessoal. Não tem o coletivo? Tem. Mas tem também o resgate pessoal. Então vamos dizer, o resgate coletivo, você vai ver que daqui a pouco eu vou me enquadrar no meio. O resgate coletivo, como no caso o flagelo da epidemia do Covid. Então, quando eclodiu, não existia vacina, é lógico. Mas assim que eclodiu, né, os cientistas tiveram que começar um trabalho em cima de pesquisas para desenvolver fórmulas, vacinas e mais vacinas. Então, olha só para você ver, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. Não é verdade? Então, nós nos encontramos em meio aos obsessores, vamos pensar assim. Então, graças aos obsessores, nós oramos. Nós buscamos a Deus, a Jesus, a providência divina. Agora, existe, isso aí são resgate coletivo. Agora, existe também o resgate pessoal, aquele resgate individual, né? Que é o pessoal individual. O resgate individual pode ter certeza de que você encontra-se passando por situações no teu pessoal que não deixa de ser um resgate, que não precisa você estar no meio do resgate coletivo, porque estar no meio do coletivo você se encontra, mas você não se encontra no meio do resgate coletivo, que é diferente. Mas você encontra-se no meio do coletivo num resgate particular, num resgate pessoal, num resgate íntimo, que são as intempéries que aflige o teu eu 24 horas. São aqueles testes os quais só você mesmo sabe que testes são. São aqueles elos tão profundos, são aqueles sentimentos tão profundos, são aquelas pessoas assim pegas de surpresa na angústia, na melancolia, na ansiedade, na depressão, na perturbação obsessiva. Isso tudo significa resgate pessoal, resgate individual, que quase sempre, a gente tem que dizer isso porque é um estudo, que quase sempre a maioria sucumbe. A maioria. Porque para sondar o eu do individual, só Deus, como também para sondar o eu do resgate coletivo, só Deus, só Jesus. Então, para sondar também o eu do individual, desse resgate do individual, só Deus, só Jesus, só os bons espíritos. Por isso que os bons espíritos, eles são misericordiosos, eles têm para com todos nós paciência. Sabe por que eles têm paciência? Porque eles também, os bons espíritos, eles também já estiveram um dia aqui no corpo físico, como tenho aqui presente nosso irmão Marcílio, vó e muitos outros amigos estão aqui. Eles estiveram no corpo físico milhares de vezes. Então,
quando a gente no corpo físico comete assim um deslize, eles não passam a mão sobre a cabeça da gente. Você entendeu? Mas também não nos julga, não nos pune, não nos cobra, porque não há necessidade. Você sabe por quê? Porque onde está escrito as leis de Deus? Kardec pergunta aos bons espíritos, na consciência. Então, os bons espíritos, que são nossos amigos, que estão ao nosso lado, eles apenas nos aconselham da seguinte forma: se fortaleça. Se fortaleça mais para você ou para vocês, né? Superar tudo isso. Se fortaleçam. Porque quem somos nós para julgá-los? Nós estamos aqui para dizer: se fortaleçam. Procure hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. O erro faz parte do processo evolutivo. Se não fizesse, não estaríamos aqui, porque Deus não iria nos conceder essa oportunidade tão gloriosa de evoluir, sabendo Ele que naturalmente nos afundaria. Vamos para o próximo vídeo.